E aí, sabe, tem cidades que são muito mais do que só um lugar no mapa, né? Elas acabam virando o coração de uma cultura. E é exatamente isso que a gente vai ver hoje. Como Nova York se tornou o centro, o epicentro da vida judaica americana. Não é só sobre uma comunidade que se mudou para lá, é sobre como essa comunidade, na verdade, transformou a cidade inteira, rua por rua, ideia por ideia. E para a gente já entrar nesse clima, tem uma frase da escritora Vivian Gornick que é assim, perfeita. Ela descreveu uma Nova York onde, para qualquer lado que ela olhasse, havia judaísmo em toda a sua rica variedade. Imagina isso, não era algo escondido, não. Era a própria pulsação da cidade, visível em cada esquina. Então, vamos começar por aqui. Nova York não era só mais um lugar para morar. Ela se tornou, de fato, a capital política e cultural da comunidade judaica nos Estados Unidos. E claro, com tanto poder concentrado num lugar só, vinha junto muito debate e muita discussão interna para decidir quem, afinal de contas, falava em nome de todo mundo. E essa tensão toda ficava bem nítida quando a gente olhava para dois grupos principais. De um lado, tinha o que chamavam de establishment, de Midtown. Pensa assim, gente com acesso direto ao poder, em escritórios chiques, com uma abordagem mais diplomática, sabe, mais cautelosa. Do outro lado, numa pegada completamente diferente, estavam os ativistas de bairro. A força deles não vinha do dinheiro, vinha do poder popular, das ruas. Eram diretos, sem rodeios, bem mais confrontadores. Na visão desses ativistas, a coisa era bem clara. Eles sentiam que a elite de Midtown tinha simplesmente se autoproclamado porta-voz de todo mundo, mas sem combinar com ninguém. Era como se eles falassem uma língua que o pessoal da rua não entendia, sabe? Uma desconexão total entre os salões do poder e a vida real. E olha, a crítica não era nada sutil. O rabino Meir Kahane, que era uma figura bem importante desse ativismo, tirava sarro mesmo. Ele descrevia o judeu do establishment como um judeu rico que mora em Scarsdale, um subúrbio chique totalmente por fora do que acontecia de verdade na cidade. Isso mostra o tamanho do abismo que existia entre eles. Ok, mas antes de toda essa disputa de poder lá em Midtown, o mundo inteiro precisou ser criado. Literalmente, do zero. E essa construção começou bem na base, nos bairros. É aqui que a história fica fascinante, porque é o alicerce de tudo. Vamos ver como esse universo foi tomando forma. A história dessa comunidade é uma história de caminhada, de movimento pela cidade. Tudo começou lá no finalzinho do século XIX, com o Lower East Side abarrotado de imigrantes. Aí nos anos 20, o pessoal começou a se espalhar, indo para os bairros mais distantes, tipo o Bronx. Depois da Segunda Guerra, o crescimento continuou em lugares como Brownsville e Forest Hills, até que nos anos 70, a gente já vê a criação de verdadeiros refúgios para a classe trabalhadora, como a Co-op City. E como era a vida nesses primeiros bairros, hein? Era intensa. Imagina só, corredores escuros, o cheiro da comida do vizinho invadindo seu apartamento, o zumbido sem parar das máquinas de costura, conversas em Yiddish ecoando por todo lado. Para pegar água tinha que ir numa torneira lá no pátio dos fundos. Privacidade? Esquece, isso não existia. Isso criava uma vida comunitária muito, muito próxima, quase forçada. E essa energia toda não ficava só dentro dos prédios, de jeito nenhum. Ela explodia para a rua. Em dias de feriados judaicos, avenidas enormes como a Grand Concourse se transformavam. O fluxo de gente era tanto que uma jovem moradora uma vez disse que parecia que o mundo inteiro era judeu. É nesses momentos que uma identidade coletiva forte se cria de verdade. Bom, essa identidade também foi forjada no dia a dia, no trabalho duro. A jornada econômica da comunidade é uma daquelas histórias clássicas de superação, sabe? Das carrocinhas de vendedores de rua aos arranha-céus que hoje desenham o horizonte de Nova York. Mas aí surge uma questão fundamental. O que acontece quando o custo de vida, o preço das coisas mais básicas, começa a ameaçar a própria cultura, a própria tradição? Essa pergunta nos leva a um ponto de virada. Um evento que realmente mudou as regras do jogo para a comunidade. O ano é 1902. O preço da carne kosher dispara, fica um absurdo. E o que acontece? Milhares de mulheres, a maioria imigrantes, tomam as ruas. E elas não foram só protestar, não. Elas invadiram açougues, jogaram a carne fora, no meio da rua, e ainda foram para cima de quem tentava furar o boicote que elas organizaram. Foi uma demonstração de força coletiva impressionante, mostrando que elas tinham o poder de impor as regras. E aí vem o contraste gritante. Enquanto essa batalha acontecia nas ruas por causa do preço da carne, uma outra geração estava surgindo.
Empreendedores do ramo imobiliário que estavam, como diz a citação, em chamas com esquemas. Eles estavam ficando ricos, independentes, desfilando na frente dos seus arranha-céus. É um paradoxo incrível, né? A luta pela sobrevivência de um lado e a construção de impérios do outro. Então, com essa base econômica e social se firmando, o próximo passo natural era encontrar uma voz política. É sobre isso que a gente vai falar agora. Como a comunidade aprendeu a jogar o jogo político, a exercer influência e a lutar pelos seus interesses na arena americana. E esse caminho para ter poder político não aconteceu da noite para o dia. Foi um processo, um aprendizado. Primeiro, eles dominaram a arte do protesto, de fazer barulho para influenciar os líderes. Depois, mergulharam de cabeça nas eleições, tomando partido. Em paralelo, organizaram sindicatos fortíssimos, principalmente na indústria de roupas. E claro, o ativismo de rua continuou com tudo, defendendo as mais diversas causas. E o mais legal é ver a diversidade desse ativismo. De um lado, você tinha jovens socialistas sonhando em revolucionar o mundo inteiro. Do outro, rabinos ortodoxos quebrando uma regra sagrada e dirigindo no Shabat, o sábado, durante o Holocausto. Um ato que só era permitido por uma razão: salvar vidas. Isso mostra que não havia um único tipo de luta, um único jeito de ser ativista. Tem uma citação do crítico Irving Howe que captura o sentimento dessa época de um jeito muito pessoal e bonito. Ele fala que quando entrou para a juventude socialista, o movimento virou sua casa, sua paixão, um lugar que, segundo ele, oferecia um tipo de proteção. Era muito mais do que só política, sabe? Era pertencimento, era identidade. Certo, já falamos de política, de economia, da vida nos bairros, mas para fechar, a gente precisa falar de ideias. Porque Nova York era, acima de tudo, um caldeirão cultural, um centro de fermento intelectual, espiritual, uma verdadeira cidade das ideias. E no coração disso tudo, tinha uma instituição fundamental, o City College of New York, a CCNY. Pensa numa faculdade pública, de graça. Ela ficou conhecida como a Harvard do proletariado. E foi exatamente isso, a porta de entrada para um futuro diferente para milhares e milhares de estudantes judeus. E para ter uma ideia do que isso significava na prática, se liga nesse número: 30 centavos. Esse era o custo diário total para um estudante frequentar a CCNY durante a Grande Depressão. Isso cobria o metrô de ida e volta e o almoço. É inacreditável. Tornou o ensino superior acessível de um jeito que a gente mal consegue imaginar hoje. O A.R. Rosenthal, que foi um editor importante do New York Times, resumiu tudo numa frase matadora: ou você entrava no City College ou ia procurar um emprego nos Correios. Para toda uma geração, não era só mais uma opção, era a chance, o único caminho para um futuro diferente. E essa revolução de ideias não aconteceu só no mundo secular, não. Dentro da própria fé, uma transformação gigante estava acontecendo, especialmente na longa e difícil luta das mulheres por igualdade, pelo feminismo judaico. Foi uma jornada. Começou lá no início de 1900, com Henrietta Schultz sendo aceita num seminário, mas tendo que prometer que não viraria rabina. Décadas depois, em 72, um grupo de mulheres chamado Ezra Nachem exigiu igualdade total, abrindo caminho para marcos como a primeira rabina conservadora em 1985 e, finalmente, em 2010, a nomeação de uma raba, uma líder espiritual, em uma sinagoga ortodoxa moderna. Então, no fim das contas, o que a gente vê? Que a partir dessas ruas cheias de gente, dessas oficinas de costura barulhentas e dessas salas de aula lotadas, uma comunidade se ergueu. E essa comunidade não só fez de Nova York o seu lar. Ela, fundamentalmente, remodelou a identidade da cidade para sempre. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para pensar, né? Quando a história de um povo se mistura e se torna a própria história de uma cidade, de que maneira esse legado continua vivo, moldando o que a cidade é hoje e o que ela ainda vai ser no futuro? É uma resposta que, com certeza, continua sendo escrita agora mesmo nas ruas de Nova York.